André Ranieri. Olha, É eu vou um falar doente, negócio. né, velho? Ontem, quem não acompanhou pelo YouTube perdeu essa figura chamada Marcão, onde ele se caracterizou de Boston River. Olha. Ô, Maurício, fala a verdade, teu irmão é um gênio, hein? Bom, muito bom. Inclusive, ó, por exemplo, o Sombra que tenta cortar o meu irmão quando ele traz aí o troféu Falou Merda, que é o troféu Cocô. Ontem ele fez a transmissão inteira como se fosse um troféu Cocô. Mas muito bom a caracterização. Excelente. E o excelente Da trabalho hora. também do cowboy. Silvio aí, sonoplastia colocando também. as moscas ali em cima do Boston. Ô, Sombra, imagina Não, que... o cowboy também, ô Marcão. O cowboy é igual um terrorista. Ele usa a inteligência porque não Pro presta. mal. Então, Eu imagino, RG, quem não tá acostumado com as transmissões de energia em campo, olha o negócio dele e fala, que merda é essa? O cara, Literalmente. Não, você imagina o cara jantando, botando naquela TV da sala Bom. no YouTube. Ô, RG, mas você tem nojinho quando você vê uns bagulho desse? Não. RG, você tem Hora nojinho? da janta, né, engraçado. RG? Hora Eu da não ligo, janta. mas tem muita gente que é É. sensível. Extra sensível. Mas fala do jogo aí, Motinha, dá as notícias aí pra nós. Vamos falar. Você quer falar primeiro do jogo? Você quer falar do jogo, Marcos? Quer falar primeiro que é da importante, depois a gente ventania, fala outras da besteiras aqui que a chuva. gente Que vai falar. chuva, hein, meu? Que É, loucura, o hein? Roger explicou aí que foi uma vitória aí de uma equipe sólida, aprovou a vitória nas condições adversas que tava o jogo, né, Marco? E falou também da molecada que vai fazer uma substituição com os moleques, dar oportunidade pros moleques nesses jogos assim, né, Marcos? Ontem entrou o menino, mas entrou pouco tempo, não foi o... O Pedro Ferreira entrou no final. Então, mas aí tá, porque perguntaram pra ele, e aí, não vai colocar os moleques, tudo? Ele falou, não, a gente tem um cronograma aí pra colocar os moleques e utilizá-los, né, durante aí toda a temporada, né, Marcos? Bom, então, em relação aí, primeiro, à partida, né? O São Paulo, ele jogou numa condição extremamente adversa ontem. Não que isso justifique a má apresentação do São Paulo, apesar da vitória, mas aquela ventania que tava Tufão, ontem né, lá mano? é um negócio absurdo. Era tufão aquilo. Porque assim, mano, teve lance de bola parada do São Paulo que o jogador ia colocar a bola pra poder bater, a bola se movimentava. Não, o goleiro, né? O goleiro chutava a bola voltava. Exato, dependendo da força que tava. O goleiro do Boston River, num tiro de meta, ele tentou bater a bola pro meio de campo, a bola começou a voltar, foi parar na Absurdo. intermediária. Então, o São Paulo jogou contra o vento, o próprio Boston River também, né? O São Paulo atuou também com a equipe praticamente reserva, né? Com alguns titulares ali. E também o São Paulo teve, na minha opinião, aí, foi prejudicado pela má atuação do juiz. Teve uma entrada no Bobadilha no primeiro tempo ali criminosa. O juizão de frente não deu o cartão vermelho e depois mesmo o VAR não corrigiu aí essa expulsão do jogador do Boston River. Mas de qualquer maneira, né, eu acho que o São Paulo foi um time que criou as melhores situações já no primeiro tempo, né? O Ferreirinha principalmente conseguiu 2 boas finalizações aí, exigindo do goleiro do Boston River ali 2 defesaças. No segundo tempo o Danielzinho arriscou também um chute de fora da área. O goleiro dos caras pegou e aí o Bobadilha acabou sendo premiado aí com um gol muito bonito, né? De perna esquerda, ele acertou no cantinho. Vencendo ali o goleirão dos caras. Mas, de qualquer maneira, essa vitória, né, Motinha? Ela é boa, porque o São Paulo estreia, né, na competição ali fora de casa. Por mais que eu acho que o Boston River aí seja o fiel da balança desse grupo. Todo mundo que pensar na classificação, quiser pensar em avançar, vai ter que ganhar dos caras dentro ou fora de casa, já que ontem tinham 200 torcedores no estádio. Né, jogaram no Monumental, que é um estádio gigante lá no Uruguai, com 200 torcedores. Então, dentro e fora de casa, quem quiser avançar para a próxima fase da Sul-Americana tem que ganhar dos caras. É o bônus round? Bônus round. E com relação ao que o Roger falou aí, Motinha, de dar oportunidade pra molecada, eu acho que ele demorou até demais. Ontem Esse pra... era um jogo desse. Né? Por exemplo, ontem ele, nas pontas ali, ele começou com o Arthur, aliás, começou o Ferreirinha e também com o Tapia. Tá? E depois o Arthur entrou no segundo tempo e o TT também entrou no segundo tempo no lugar do Tapia. O Tapia já mostrou que ele não consegue jogar como ponta. Né? Então, se a ideia é manter esse 4-2-3-1 ou 4-2-4, como alguns gostam de chamar, tendo esses pontas pelos lados, o Tapia já mostrou que ele não consegue fazer essa função. Então, por que não, já no intervalo, ter tirado o Tapia e ter colocado o TT? Por que não ter tirado o Cauli, que, na minha opinião, esse cara é um a menos. Aí nos jogos que ele fez até agora pelo São Paulo, por mais que o São Paulo tenha vencido o Curitiba lá, com o gol dele de pênalti, mal batido, aliás, mas esse cara não mostrou personalidade e nem qualidade para vestir a camisa do São Paulo. Então, o Pedro Ferreira, na minha opinião, é um moleque que, quando teve chances, conseguiu corresponder. E eu, se fosse o Roger Machado, já teria voltado com o TT e também com o Pedro Ferreira no lugar do Tapia e do Cauli no intervalo, já que o nível de enfrentamento da Sul-Americana aí não é dos mais altos. Se ele estiver pensando em fazer isso no Campeonato Brasileiro, pra mim não faz sentido. Porque por mais que você tenha ali adversários, por exemplo, São Paulo pega o Vitória no sábado.
Não é um adversário que você fala assim, nossa, é um baita adversário, mas é sempre um jogo difícil. Jogando fora de casa, jogando aí contra um time que vai brigar eventualmente pra não cair, sempre dificulta. Então, se tiver que dar oportunidade pra essa molecada aí, que seja na Sul-Americana. Eu acho que ontem demorou demais. Oi? O Mike. Então, pra jogar numa linha de 4, ô Motinha, 4 defensores ali com 2 zagueiros e 2 laterais, eu acho que o Roger Machado faz até sentido você ter o Cedric Soares, que na minha opinião é um cara que ele defende melhor do que o Mike. Não que eu acho que o Cedric Soares seja um grande jogador, longe disso, mas assim, ainda no aspecto defensivo, para o que se propõe um lateral, o Cedric Soares, pra mim, ele executa melhor a função de lateral do que o Mike. Vai jogar com 3 zagueiros, vai ter ala no seu time? Faz mais sentido você ter como substituto ali o Mike, de repente, em relação ao Lucas Ramon, do que o Cedric Soares. Então, acho que dependendo da formação tática que o Roger escolher para determinado jogo, vai um ou vai outro. Vamos lá. Olha, Arboleda, né? A novela Arboleda ainda continua. Arboleda não respondeu oficialmente ao São Paulo, a notificação do São Paulo, que ele tinha que responder em 24 horas, né? Começou a surgir notícias que ele tinha respondido e tal, que ele tinha mandado mensagem, mas ele não respondeu oficialmente ao São Paulo. São Paulo tá fazendo tudo, né? Porque muitas pessoas falam, por que não deixa mais... Gente, tem que fazer tudo no jurídico ali, né? Da pra coisa não dar jurídica, para não dar brecha, para não recorrer. Então agora ele tem 10 dias para se apresentar ao São Paulo, né? Voltar ao Brasil, se apresentar ao São Paulo, e aí a partir disso São Paulo vai começar um processo de rescindir o contrato dele. Porque aí ele não pode jogar em lugar nenhum. Se ele for jogar, o São Paulo vai entrar na FIFA contra ele para pedir o dinheiro que teria que pagar a multa do São Paulo. É isso que vai acontecer, gente. Por quê? Agora o Arboleda começou até nas suas redes sociais a atacar o São Paulo, que, sabe, falar que vai falar coisas, né? Tá dando entrevista para algumas pessoas, mas ele não responde ao São Paulo. O empresário dele também não respondeu ao São Paulo. Ninguém, não tem nada oficial, o contato dele, de Arboleda, ou do seu staff, ou do seu empresário, com o São Paulo. O São Paulo está seguindo aí todas as regras para poder rescindir o contrato e de ficar resguardado de uma futura processo, até por parte dele também, né? Então o São Paulo está aguardando aí rolar essa novela, tem 10 dias para se reapresentar ao São Paulo. Coisas que muita gente que vive com ele fala que ele não voltará ao Brasil, né? Por conta aí de dívidas, de processos que ele tem, coisas que estão ali acontecendo aí, extra-campo, que a gente não sabe, né? E a gente não tem como falar as coisas. Então é isso. Vamos aguardar essa novela aí, né, Marcos? Mas, ô Motinho, em relação a isso aí, a essa questão do Arboleda, a gente sempre soube que o Arboleda era desmiolado, né? A gente já conhece o Arboleda de outros carnavais. Mas, cara, isso aí pra mim é coisa orquestrada. É coisa de staff, de jogador, é coisa do empresário que, de repente, tá tentando forçar uma saída, já que ele perdeu a titularidade já na época do Crespo, não é que ele perdeu a titularidade aí com o Roger Machado, não. Pode ter ficado enfesadinho aí, porque o Roger Machado, quando o Alan Franco não esteve à disposição, escolheu o Toló e não ele. Deve ter sido a gota d'água aí para que, de repente, o copo transbordasse. Mas o Arboleda tá se mostrando ser um cara extremamente ingrato. Né? Eu acho que culpa disso aí também é do próprio clube, que cansou de passar a mão na cabeça dele quando ele era convocado e demorava para se reapresentar, voltava 4 dias depois, aí que se dane, todo mundo, mas o Arboleda é assim mesmo. Assim mesmo é uma porra, você vai criando um monstro. Mas quando tava jogando ainda, né, Marcão? Pois é, mas assim... Ainda você faz tempo que ele não tá ser jogando. condescendente com alguma coisa. Ah, mas mesmo assim, Vieira, eu Faz acho tempo que que ele não tá jogando, hein? quando você começa a abrir esse tipo de precedente, então qualquer um que de repente tem algum tipo de destaque, então vamos dizer, o Luciano também tem sido artilheiro nas últimas temporadas pelo São Paulo. Então todo mundo se reapresenta no começo do ano e fala, quer saber, eu vou ficar uma semana por minha conta. Você começa a abrir precedentes pra quem de repente está bem no time, começa tipo, fazer o que quer. Então acho que E ele tem histórico de fazer isso, né, Marcos? Que ele vive faltando. Mas sabe por que faz? se a Porque deixaram fazer. representação, Se na primeira né? vez tira 20% do salário do cara, se na segunda vez tira 30%, daqui a pouco 50%, no outro mês ele não recebe mais ou rescinde o contrato do cara, começa a colocar, tipo, realmente lá os pingos nos is, você não tem esse tipo de coisa. Vê se no Abel Ferreira lá, quando ele é comandante do Palmeiras, com a Leila Pereira, esse jogador do Palmeiras que tá tendo destaque, vê se o Flaco Lopes não se reapresenta quando tem que se reapresentar. Então tem toda uma questão também do clube não pagar em dia, aquele negócio do tipo, ó, feed que paga, o feed que joga. Às vezes o clube combina um negócio com o jogador e aí tá errado, e não paga, não sabe, tipo, não tá fazendo o que tem que ser feito. Então tem toda essa questão aí, mas eu acho que o São Paulo tem que agir com firmeza em relação ao Arboleda para não ser prejudicado. O Arboleda, pra mim, não veste mais a camisa do São Paulo. Não vai vestir. Né? Eu acho que vale ali ainda como uma moeda de troca se realmente ele quiser voltar pro Brasil. Não sei qual que é a cabeça, qual que é a ideia do Arboleda e do próprio staff do jogador, mas se a questão for voltar pro futebol brasileiro num time onde ele possa brigar por uma titularidade, o São Paulo não tem que facilitar em nada essa saída. Ou se paga a multa rescisória,
ou então que o São Paulo consiga ter no Arboleda aí uma moeda de troca interessante para fortalecer o seu elenco. Lembrando que o contrato dele vai até o fim de 2027. Sim. Né? E hoje começa a votação para a expulsão aí do quadro São Paulo, da Mara Casares, né? E do Douglas Schwartzman, né? Por participação aí no esquema de exploração dos camarotes do São Paulo. Então, a partir das 10 horas começa a votação, né? E vai até amanhã às 18h30. Então, os conselheiros estarão lá votando online e presencial também, para ver se, né, finalmente essa novela vai ter fim, né, Marcos? Vai e que não termine por aí. Eu acho que tem mais um monte de gente ali que fazia parte da patotinha do seu Júlio Casares, que também devem ser denunciados e devem ser exclusos aí do Conselho Deliberativo do São Paulo. Então, tanto o Douglas Schwartzman aí, Mara Casares, próprio Júlio Casares, eu acho que vão acabar expulsando, porque nesse momento o Conselho Deliberativo do São Paulo, ele tá meio que jogando pra torcida, tá querendo mostrar que eles estão querendo... Eu acho que vai passar. Eu acho que vão acabar sendo excluídos, né, do quadro ali de conselheiros. Mas, de qualquer maneira, Motinha, isso é só a ponta do iceberg. Deve ter mais uns 20 ali que deve, na minha opinião, formar também esse bonde aí de saída do conselho em relação a essa exclusão que tá acontecendo aí. Você acha que é expulso, chefinho? Quem? O Douglas e a Mara hoje na votação? Ah, Motinha, tudo que se refere ao São Paulo, você sabe meu posicionamento. Eu sei, por isso que eu nunca perguntei. acredito que tudo possa terminar bem. Né? Eu sempre acho que... cara... É muita gente envolvida, né? Mas os boizinhos de piranha, E, ó, já expulsaram o inclusive- Casares, Não expulsaram o Casares. Não, assim, Casares votaram pelo impeachment e agora, vai se desdobrar aí na parte também jurídica da coisa, a parte possível criminal, aí, o julgamento do Ministério Público. Mas em relação a Mara Casares aí, o O Douglas Ministério Schwartzman... Público não julga ninguém. Ele oferece denúncia à justiça. Se a justiça acolhe a denúncia, quem julga é a justiça. Sim, mas vai acabar acontecendo. O que eu quero dizer é que vai acabar, O São entre Paulo foi aspas, ali prejudicado, sofrendo esse né? processo. Mas em relação ao Douglas aí e a Mara, o Sombra, eu acho que vão acabar também sendo excluídos do quadro de conselheiros do São Paulo, porque nesse momento o Conselho Deliberativo, como eu já disse aqui, tá querendo dar entre aspas, uma resposta para o torcedor comum, que não faz parte, de repente, do clube associativo do São Paulo, né? Não faz parte do quadro de sócios, mas tá querendo mostrar que eles estão querendo limpar o que tá errado Mudar lá a dentro. imagem, né? Mas assim, que não seja boi de piranha, sabe? Tipo, joga um boi aqui pra passar o resto da boiada? Não. Tem que pegar todo mundo que tá envolvido, todo mundo tem que Mas ser são belos responsabilizado. bois, hein? São. Belos Lembrando bois que tem esses outros aí, hein? processos É aí os Nelore grande. que pode Opa, não acontecer, é? né? Então, Lembrando que outros processos aí, outros caras famosos aí da gestão Casares que pode estar na Sabe o que mira seria aí. mais legal? Eles serem expulsos e depois sair abrindo a boca, falando, entregando tudo. Todo mundo. É, né? então. É, isso pode acontecer, né? Eu acho que pode acontecer, sabe com Espalhar quem, merda. Sombrar? Ah. Com o Dedé. Porque o Dedé tem uma coisa, o pedido dele de expulsão dele, né? Ah. Do quadro de São Paulo. Eu acho que esse aí é uma bomba. É uma bomba? Esse é. Mas será, Motinha? Ele é Por o que cara, que ele diretor continue? de sócio. Então, mas numa dessa, Do vamos dizer que ele clube. continue com os amiguinhos dele lá dentro. Os caras falam assim, só não vai mais estar aqui, mas o seu tá garantido. Sabe aquela coisa? Ele sabe como é que funciona. Não, mas tiraram aí o vínculo dele aí com aquela empresa Cara, de expulso, maquininha. ele não pode entrar no clube. Ok, mas ele não precisa necessariamente estar lá dentro pra conseguir, entre aspas, o seu percentual de alguma coisa que ainda fique lá dentro. É isso que eu quero dizer. E ontem parece que teve uma reunião, chefinho, entre conselheiros dos grupos ali, político do São Paulo, querendo colocar em votação também a expulsão do Belmonte. Não sei É quais- mesmo? Belmonte, É, o velho. Belmonte. Agora, Nossa. quais Ainda? são as alegações? Quais as alegações? É, então, não falaram, mas falaram que houve uma reunião entre dois grupos, né, querendo levar pro conselho a Uma vota- coisa que eu acho muito estranha é, o Belmonte evaporou. Sumiu, né? É? Ele Pô, foi deu esperto. Um monte, mano. Ah, mas um dos argumentos Mas aí ele você não não tem tá a mais lá, dúvida. né? Não. Não, mas ele Ele Entrou o já- Carlo Magno no lugar. Mas, ô Motinha, um dos Então. argumentos aí da oposição, ou de repente alguém que queira colocar o Belmonte nesse mesmo balaio aí, você não tem a dúvida que é o fato do sobrinho dele cuidar da base, não era o sobrinho dele que tava cuidando da base, da categoria de base? Do Não sei se Belmonte? era sobrinho, primo. Você tem de Enfim. Cotia, né? Exato. Então, tipo, o nepotismo no São Paulo ali impera também. Numa dessa vai ser uma das alegações ali pra... Mas foi por isso também o presidente já perdeu o cargo, porque a filha dele era também, né? Não, mas ela não era conselheira. Não, mas a filha dele também trabalhava no São Paulo. Ah, não tinha trabalhava- cargo, diretoria de então. futebol feminino. Mas que, É a que corintiana? rode também. Que rode também. É, então. Que rode também. É isso, chefinho. Então vamos É isso, aguardar. Motinha. Ah, só mais uma coisa. O São Paulo, na aprovação do fornecedor de material esportivo, que foi aprovado e tal, também foi aprovado nessa reunião o empréstimo de 84 milhões de reais pelo São Paulo. Meu Deus.
São Paulo foi aprovado pelos conselheiros lá 84 milhões de reais de empréstimo, de novo empréstimo. Mas para assim, São eles Paulo. aprovaram antes do empréstimo, porque parece que na gestão anterior aí, gente, os caras faziam empréstimo e depois deixavam pra aprovar depois, né? Né? Era meio assim um... Eu não sei se já caiu o dinheiro na conta ou vai cair ainda. Se é uma autorização ou se é uma confirmação. Cara, é interminável, né? No final, o Quantos anos? FDIC, né? Não passa um ano se a gente tem a informação. São Paulo fez empréstimo. É, Não todo passa ano. um ano, É um cara. em cima do outro, né? Brincadeira. Parece que você pega o empréstimo pra cobrir o outro. O grande destaque ontem, na minha visão, só para dar um breve resuminho aqui, o grande destaque ontem em relação a São Paulo foi que deu para entender tudo o que o Roger falou na coletiva. Foi fantástica a coletiva. Isso é importante Ele você falou ter a aí tecla SAP, num né? português onde todos conseguiram entender. Eu acho que ele tá Foi mudando. simples, foi Chefinho. simples. Ah, o recado Parabéns, chegou, né? parabéns. Não, ele já E o foi Sombra, perguntado até na na entrevista transmissão. coletiva sobre isso. O recado Ô, mano, ele já né? foi perguntado, Diga, desculpa. Maurício. Ontem na transmissão também, Sombra, teve um corte lá numa hora que o árbitro parou lá para os jogadores se hidratarem, apesar de não precisar por causa da chuva, mas teve uma hora lá que eles estavam lá tomando uma água e a câmera deu aquela varrida perto do Roger ali, inclusive dando um foco no que ele estava falando. E também foi destacado o fato dele ter conversado com os jogadores de uma Em forma português. mais boleirês. Então, tá vendo? Pessoal Aliás, Acho que ele tá mudando. Pessoas mudam, né? então, será que é assim? Será que ele também não fala daquela maneira rebuscada tecnicamente para parecer mais inteligente? Claro que sim. Com certeza. Porque tem gente que desconfia da capacidade dele, ele quer rebuscar a coisa pra parecer que tem conhecimento. É. E aí Ele acaba já foi complicando. prejudicado por isso, porque lembra da história do Inter? Que quando Não, no Atlético Mineiro também, os caras não aguentavam ele lá, não. Da Alessandro, né? Sim. Que caiu, brigaram com ele. Quem passava as mensagens era o da Alessandro, porque os caras não entendiam o que ele tava pedindo em campo. Esse cara tá falando, Porque ele cara. falava tão difícil pros caras, os caras não entendiam. Os caras perguntavam pra ele, o que ele tá falando? Né? E ele teve uma entrevista coletiva que ele foi perguntado sobre isso, se isso não prejudicaria ele nos ambientes. Ele aqui no São Paulo já. Já, E ele aí- falou esses E dias ele aí. falou, olha, é meu jeito e tal, mas eu tô Aperta a dando- tecla SAP que tu entende, né? É importante. Não, mas ele tá falando que agora vai tentar ser mais... Vamos trazer os ouvintes. Vamos Colorado. trazer os ouvintes.